aqui, as meninas se cumprimentando. Então vamos lá para o primeiro caso? Então, gente, esse caso ela enviou em 2021, 2 de abril de 2021. E foi enviado por Maria Paula Freitas. E ela começa assim: boa noite, Andréia. Tudo bom? Sou uma fã do seu canal e separei 2 casos para te contar. Aí a Andréia vai contar um. Aí eu vou contar um hoje, tá? Caso da morta que pegou o táxi. Sim. No caso, né, uma fantasma. Esse caso se passou com um amigo meu aqui na cidade de Santos, há uns 2 anos atrás. Cidade de Santos é a cidade litorânea aqui do estado de São Paulo, que é aqui pertinho também daqui onde eu moro. É a maior cidade do litoral. É a maior cidade do litoral. Esse meu amigo é taxista. E certa noite estava trabalhando aqui na cidade, era por volta de umas 3 horas da manhã. Olha o horário, gente. E ele não havia feito corrida alguma aquela noite, não tinha feito nenhuma corrida. De repente, se aproxima uma mulher de cabelo loiro, bem claro e curto, de pele bem branca, com um vestido branco e uma bolsa de mão pequena. Ele desce do carro e abre a porta para ela. Ela entra no carro e ele se dirige ao banco dele. Após entrar no carro, ele pergunta para ela qual seria o local que ela iria. E ela respondeu que iria para a rodoviária de Santos. Ele seguiu viagem e, em certo momento da corrida, perguntou a ela se ela gostaria de um caminho específico. E ela ignorou ele e não respondeu. Não respondeu nada. Passado alguns minutos, ele perguntou a ela novamente se ela tinha algum caminho específico e se ela tinha pressa para chegar ao local. Ela o ignorou novamente. Ele decidiu não perguntar mais nada àquela moça. Achou ela muito grossa, inclusive, por não ter respondido ele. E seguiu viagem. Chegando à rodoviária, ele viu quanto tinha dado a corrida e se virou para trás para cobrar a moça. Quando ele olhou, não havia mulher nenhuma. A mulher sumiu. Ele ficou apavorado e em choque, mas guardou a história para ele. Ficou quietinho, né? Não falou nada para ninguém. Uma semana depois, ele estava sentado em um restaurante tomando café e chega correndo em direção a ele um amigo dele, muito próximo, que também trabalhava como taxista na cidade, aqui na cidade. Esse amigo dele começou a contar que estava trabalhando por volta das 3 horas da manhã, certo dia, na mesma região onde havia acontecido o ocorrido. E entrou uma mulher no carro, de vestido branco, cabelo loiro e uma bolsa pequena, pedindo para ir até a rodoviária. E quando chegou ao local, a mulher havia sumido. Eita. Esse caso foi realmente muito assustador para os dois. E com certeza deve ter acontecido a mesma situação com outros taxistas aqui na região. Com certeza, né? Porque se aconteceram com eles não eram os únicos, e isso devia acontecer com os outros também. É que como o amigo aqui da Maria Paula, né, ele ficou quieto, guardou para ele. E aí ele só ficou sabendo da história porque aconteceu com outro amigo e o amigo contou para ele. Lá vem. Chegou. Lá vem o meu tchuru. Meu Tá grandona na tela, Tonha. Minha tchuruzinho. Minha gostosa, né? Então, eu acredito sim. Na frente da câmera. Eu acredito sim que outros taxistas tiveram experiências como essa aí. É que eles ficaram quietinhos, não falaram nada para ninguém. Mas deve ter, porque eu me lembro que eu conversando com uma conhecida minha,
E ela falou para mim que o marido dela, acho que era na década de 70, acho que foi em 79 que ela falou, o marido dela trabalhava de taxista. E aí ele trabalhava à noite também. E ele fez, né, tava aqui, e parece que ele passou na frente do hospital e uma moça deu sinal a ele. Deu sinal a ele, e aí ele parou. Aí a moça, ele perguntou para onde que era a corrida, e ela falou, né, é lá para a Enseada, lá quase para o final da Enseada, que é onde a Adriana mora. Aí ele ficou meio assim, aí ela falou o nome do lugar lá que ela iria, comunidade que ela iria, e aí então ele ficou meio assim, né, porque já naquela época era meio perigoso tudo, mas ele foi. Ele foi porque a moça estava com uma cara de triste. Olha, eu já dando um caos aqui para vocês. Estava com cara de triste, mas ele aceitou a corrida e foi. Aí quando ele entrou assim na comunidade, ela foi dizendo a direção que ele iria, e aí ele parou o carro. E ela, sabe, ele disse que ela conversou com ele, estava conversando, que estava morando ali. O que está te estrovando aqui? Que ela já fazia um tempinho que morava ali, que não sei o quê. Mas ele perguntou por que ela estava triste, se ela tinha deixado alguém no hospital doente, tudo. Ela não respondeu, ela ignorou ele. Aí, quando eles chegaram lá, tudo, ela falou, olha, é aqui. Ele parou, e aí, quando ele virou para dizer para ela também, que nem o taxista aqui, quanto que foi a corrida, cadê a moça? Não estava mais, gente. Não estava mais. E aí ele ficou meio assim, ele viu que não, né, que aquela moça, então aí ele pegou, né, e quando ele se virou para dizer para ela quanto que tinha dado a corrida, ela não estava mais. Ela não estava mais, ele tomou aquele susto, e ele, por já conhecer bastante, não é, o mundo sobrenatural, ele já logo viu que ele andou o tempo todo ali com um fantasma, com um espírito dentro do carro dele. Então ele falou que na hora a única coisa que veio na cabeça dele foi se benzer e saiu com o carro, né, para voltar para a cidade. Quando ele falou que, para surpresa dele, que ele voltou com o carro mais adiante, na mesma rua onde ele teria que deixar aquela moça. Quando ele chegou lá na frente, ele falou, já distante já do local, mas era uma rua reta, né, bem comprida. Quando ele chegou lá na frente, ia uma moça sozinha, e ele falou que era por volta de meia-noite, ele falou. Isso. Ele vê assim, uma moça andando sozinha, na beirada da rua ali, quando ele olhou, a moça que teria que ter ficado lá atrás. E aí ele falou que não pensou duas vezes. Ele acelerou o carro e se mandou. Ele falou, aí ele teve certeza que era um fantasma, um espírito, porque não tinha como aquela moça, mesmo que ela tenha descido ali quando ele parou o carro, não tinha como ela ter chegado lá na ponta da rua lá, não tinha como, a pé, tão rápido, ele falou. Ela já estava muito distante da onde ele deixou ela. Ela ia a pé, ela ia demorar bastante até chegar ali onde ele viu ela. Então ali ele falou que teve certeza que aquela moça era um espírito, que era um fantasma. Ele falou agora o porquê que ela estava vagando, ele nunca soube. Ele falou que perguntou para os outros taxistas se tiveram assim uma corrida estranha assim, e ninguém falou nada para ele, não, ninguém teve, não. Mas ele falou que isso aconteceu com ele, e ele falou que deu ali, andou também com um fantasma, que nem esse amigo aqui da Maria Paula, que também andou com a fantasma, ele e o amigo dele, o outro taxista, né, gente? E aí, o que vocês acharam? Gostaram do caos? Ó, ganharam mais um caos aí de grátis.